Meus irmãos, boa noite para todos. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse momento aqui de muito prazer que temos de estar na presença dEle e de lembrar o quanto Ele é bom para nós e o quanto a gente o ama. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, para que nada te distraia nesse instante. Assim nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse encontro aqui. Ó Senhor, nós muito te agradecemos. Eu te louvo, Pai, te louvo mesmo. O Senhor me traz aqui e me lembra que minha vida te pertence, que minha vida é sua, que eu estou nas tuas mãos e que tudo que me acontece é para o meu bem, Senhor. Eu te louvo por isso. Obrigado por nos trazer aqui como igreja, como família da fé, para a gente crescer, fortalecer e aprender mais do Senhor. Cuida da gente agora que vamos estudar a sua palavra, vamos refletir aqui sobre alguns assuntos, eu te peço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis, capítulo 50. Quero conversar com você aqui nesse momento sobre a importância que tem de cada um de nós parar para poder repensar a nossa história. Gênesis capítulo 50. Repensar a nossa história. E para isso nós vamos observar aqui um pouco da história de José. Tá bom? Claro que a história de José é vasta, é grande. Pega do capítulo 37 de Gênesis, vai até o capítulo 50. Cobre bastante parte da escritura, desse livro principalmente. É citado em outros momentos na Bíblia, mas para nós é esse aqui. Eu vou lembrar de duas histórias que eu li recentemente, então são da literatura evangélica. O nome que está lá é Jane. A Jane teve um problema. Ela cresceu num lar onde, apesar de ser um lar evangélico, mas havia uma confusão muito grande dentro da sua casa. Então a referência que ela teve ali, de pai e de mãe, não foi uma coisa muito boa. E para ajudar a vida dela a se embaralhar, ela foi estuprada por um dos tios. E isso fez com que a Jane ficasse assim, uma pessoa que conseguiu desenvolver, estudou, cresceu, aparentemente resolveu isso, mas toda vez que alguém tenta dar um palpite na vida da Jane, mesmo com boa intenção, vontade de ajudar, quando fala para ela que ela precisa ajustar tal coisa, ela logo arrepia e não quer aceitar, principalmente se for homem. Por quê? O que os irmãos acham? Por que ela faz isso? Na sua visão? Trauma, é um nome que a gente usa aí, trauma, né? O que mais? Para se proteger, porque ela entende que os homens da figura masculina que ela teve na vida, no momento da sua infância e adolescência, fizeram mal para ela e ficou uma lembrança muito ruim. A outra história, tá bom, não precisa a gente ficar falando de desgraça para poder, né, já deu para pegar a história, não deu? A mulher traumatizada com a figura masculina, tá? Ou com dificuldades com a autoridade ali, com alguma coisa do tipo. A outra história, eu não vou lembrar o nome da uma mulher, mas o que aconteceu com ela? Isso aí é uma história, agora já não é uma história verdadeira, é uma fábula, uma invenção. Tá? Preparando-se para ir para o altar para poder casar, estava em casa ainda. Chegou alguém e falou assim, olha, no ouvido dela, falou assim, olha, seu noivo não vem. E qual que foi a atitude dela? Ela foi, e aí diz a história, que a literatura fala que ela pegou e falou assim, não, vou resolver isso. Como? Ela estava com uma sandália, um tamanco, alguma coisa assim. Estava com um só, não tinha nem calçado o outro ainda. Ela fez o quê? Foi e parou todos os relógios da casa. Na cabeça dela, ela falou assim, parou tudo. Porque foi na hora que ela recebeu a notícia, ela falou, não, vou parar porque a história vai congelar aqui. Na tentativa maluca de que em algum momento a história continuasse a partir dali. Só que nunca aconteceu isso. Ficou o tempo todo. Ela nunca conseguiu sair disso. Ela passou o resto da vida
já com vestido de noiva que amarelou nela, com um pé de calçado só no pé, esperando que aquele relógio voltasse a funcionar, mas ela só ia deixar o relógio funcionar de novo quando o noivo aparecesse para poder dar seguimento naquela cerimônia. O que a gente aprende dessa história, que ilustra alguma coisa, claro? Ela não quis realmente enfrentar a realidade da situação que ela está vivendo ali. E na cabeça dela, eu paro tudo, não penso nesse negócio mais. Daqui a pouco, algum momento, isso vai passar daí para frente. Entenderam, meus irmãos, a história? O que você acha dessa segunda história? O que você acha? Bonita, feia? Essa é mais fácil da gente criticar porque ela é uma invenção, né? Cada um tem uma reação, né, Regina? Ela optou por não encarar aquela decepção, aquela realidade de frente. Por isso, na cabeça dela, assim, não, eu paro aqui e pronto, parei aqui. Eu não tenho que lidar com aquilo, com a recepção, com os convidados, com a história toda, porque eu parei aqui. E essas duas histórias, meus irmãos, servem para observar tudo aquilo que a gente não pode fazer diante da vida, que a gente não pode e não tem condição de fazer diante da nossa história. Uma inventada, mas que ilustra muita atitude da gente, às vezes, que é essa de, não, parei, porque eu não vou pensar nisso, não quero nem pensar nesse assunto, né? Não quero nem considerar isso, como se a gente fizesse, fazendo assim, ignorando o assunto, fosse suficiente para que a coisa se resolvesse, mas não resolve. É bem parecido como se colocar um pano sobre as coisas. Não, vou colocar um pano aqui, cobrir, a casa está suja. E o senhor Ed resolveu aparecer lá em casa e me avisou. Então, nós jogamos um tapete por cima aqui do lixo, e a casa está limpa a partir daí? Não está limpa, ela continua suja. Só foi uma tapeação, que é do tapete mesmo, que tapeou. Está ali, cobriu, é só isso. A gente não consegue fazer isso na vida, mas tentamos. A outra história anterior, que é a da Jane, que é a história do livro, é de uma pessoa que teve, sim, maus tratos verdadeiros, mas que também não aprendeu a lidar com aquilo. E enxerga em todo ser humano, parecido com aquele que fez mal para ela, uma ameaça. Um vídeo interessante que rodou um tempo atrás, talvez alguém aqui tenha visto, era pessoas tentando resgatar uns cães abandonados. E como o cachorro já tinha apanhado tanto na vida, que até aí apareceu um pessoal lá, não sei se era do Ubuntu, não sei se era brincando com o Murilo ali, eu não sei, eles queriam fazer bem para aquele animal, queriam recolher e cuidar dele. Só que ele tinha apanhado tanto que até a pessoa que ia com a mão para o lado dele para pegá-lo, para salvar daquela miséria que estava vivendo, ele rosnava e queria morder. Por quê? Na cabeça daquele cachorro, no reflexo dele ali, né? Não dá para a gente ficar falando de sentimento do cachorro, né? Um sentimento de cão, mas na reação dele, todo mundo que leva a mão para o lado dele vai bater nele. E é isso que a Jane está fazendo na história aqui. Bem, pensando nisso, meus irmãos, olhando para nós aqui, agora eu preciso que você faça um exercício particular, pessoal mesmo, de pensar se essa história, de alguma maneira, se aproxima de você. Essas histórias aqui se aproximam de alguma coisa da sua vida ou de alguém que você conhece. Pode ser alguém da sua casa, da sua família, algum amigo, aqui da igreja também. Como que a gente pode evitar que experiências ruins se tornem tão marcantes na vida da gente, a ponto da gente não conseguir resolver, da gente tentar congelar o tempo, que não é resolver, ou olhar para todo mundo como se todo mundo fosse igual, que é outro problema. E os homens normalmente reclamam que as mulheres falam isso dele, que todo homem é igual. Todo homem é igual, assim que as mulheres falam. E os homens não gostam de ouvir isso. Como que a gente pode evitar essas questões se repetirem na vida da gente? E nós que temos a certeza que a nossa história, que a nossa vida tem dono, que ela pertence a Deus. Como que a gente pode fazer isso? Me ajuda? Daqui a pouco nós vamos chegar no texto da Bíblia. Fica tranquilo, hein? Fica tranquilo. Superar é uma palavra para se pensar, Judite. Existe possibilidade da gente não sofrer nessa vida? Da gente não passar
por experiência desagradável, ruim, traumática, e o nome a gente vai dar o que a gente achar melhor. Existe possibilidade disso acontecer? Mas se você ama tanto seu filho, você vai deixar ele sofrer? Não, você não é que você vai deixar. É que, na verdade, você nem tem a opção de falar sim ou não. Ele vai sofrer. Vai passar por situação ruim. O meu filho, o seu, os nossos filhos, nós também. Não é uma questão de se escolher. Podemos pensar, então, que há uma possibilidade de nós, se a gente tiver uma família com pessoas bacanas, certas, a gente está livre dessas coisas. Tem jeito, gente? Sim ou não, meus irmãos? Não tem, isso não garante nada. Então tá bom, vou escolher uma família bagunçada, então. Não é isso. Vou fazer da minha família uma zoeira. Também não. Mas o fato é que estar numa família de referência nem sempre é suficiente. Não consegue evitar muitas coisas. Não conseguimos, por causa disso. Tem um negócio interessante, é que diante da vida a gente não consegue dar carteirada. Porque eu sou da família tal, eu sou da presbiteriana, pronto. É porque eu creio na eleição, não resolve nada. Você vai sofrer igual todo mundo. Você não vai sofrer a dúvida de que Deus te escolheu e ama você. Tudo bem, porque você acredita nisso, mas você não tem como evitar. Isso não serve de escudo para colocar ou expelir para longe de você todo tipo de sofrimento, de coisas ruins que possam te acontecer, inclusive muitas e muitas sem explicação, porque não tem explicação para tudo nessa vida. Olha só, nós estamos falando de José do Egito aqui. Falei com vocês que a gente vai considerar a história dele. E vamos pensar aqui o que a gente pode lembrar da história dele de bacana, de coisa positiva, da história de José do Egito. O pai de José, cara bom ou cara ruim? Bom, patriarca, sequência aí do povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, família, referência. Tá? O que mais que a gente tem de bom para pensar na história de José? O pai dele gostava mais ou menos dele, não é? O que vocês lembram da história de José? Era um filho querido. O pai gostava muito dele. Tinha um carinho especial com ele. Inclusive, isso gerava ciúme. Ele tinha uns problemas ali de relacionamento entre os irmãos por causa disso. E os outros irmãos, que eram mais velhos, né, ficavam ciúme, gente. Pode acontecer isso na minha casa, na sua? Está sujeito. Desentendimento? Pode? Infelizmente pode. Mas era um cara que o pai gostava. Não faltava para ele amor do pai, do pai dele. Não, gostava. Mas, vamos pensar em coisas ruins agora. O que acontece de ruim na vida de José? Pode falar. Se você não leu a vida de José ainda, Gênesis 37 em diante, tá? É meio X9 mesmo, vamos falar a verdade. José entregava a situação, mas era o serviço que o pai estava dando para ele. Que ele vai lá ver o que seus irmãos estão arrumando. Era esse que era o serviço de José. Ele não podia fazer outra coisa. Então, além disso, tinha o problema de que os irmãos, como o Claudinho lembrou aqui, os irmãos também não faziam por onde. Podia dar uma melhorada, mas não quiser melhorar não. Eles preferiam, vamos dar um sumiço no José, que é mais fácil. Esse sonhador e falador. Afinal de contas, o papai gosta mais dele do que da gente. E aí tem um lance interessante que isso faz muita diferença se a gente parar para pensar. O drama dos irmãos de José é o mesmo da gente. Nós temos muita dificuldade de aceitar e conviver com as pessoas. Elas podem ser chegadas da gente, mas pessoas que optaram por gostar mais de alguém do que de mim. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Então vamos pensar, em casa é só eu e meu irmão, não é essa a questão, mas vamos pensar na família. Aí tem alguém eu posso falar dos avós, porque todos eles já morreram, então eles não vão poder vir cá e me desmentir. Mas os avós, por exemplo, que falar que um avô gostava mais de um neto que do outro. Tinha alguma preferência e tal. É muito ruim para mim admitir isso. Mas tem. Todo tem. Tem. Eu lembro de uma situação, apenas para a gente ilustrar isso aqui, né? Que um primo que eu tenho, ele, por questões de doença, ele sempre praticou esporte, tomou banho frio, é assim que se tratava naquela época, não sei como é que é agora não. E aí ele foi para esse vereador por isso, e corria, participava das corridas lá e tal, e também
Teve uma época que ele começou a andar muito a cavalo, gostou muito de mexer com cavalo. Não sei o que ele arrumou um dia, que ele pegou um negócio lá, uma doença que é própria de cavalo, que dá umas manchas no corpo, coceira no corpo. Eu sei que um calor infernal na cidade e meu primo andando de roupa fechada. Ele caçula de uma casa de 5 irmãos. Né? Aí um dia ele está lá escondendo aquilo da família, ele vai tirar a blusa lá no quarto dele, uma irmã dele viu aquilo e, em vez de ajudar, como todo irmão faz, começou a zoar. E ela está com doença, não sei o que. Tá... Aí ficou bravo, porque é meio genioso. Falou umas palavras lá que não são muito boas da gente repetir aqui na igreja. E saiu bravo e foi aonde? Na casa da minha avó. Porque, antes disso, detalhe, ele foi falar com o pai dele. O pai dele, por conta da zoeira também. Falou, é mesmo? Que coisa linda, hein? Está com costeirinha de cavalo e tal, e ficou bravo também com o pai dele, ele julgou, porque o coisa ficava ruim, né? Aí correu para a casa da minha avó. Chegou lá, contou a história para minha avó virou para ele e falou assim, pode vir morar comigo, fica aqui em casa. Seu pai nunca valeu nada mesmo? É mentira. Ela gosta demais, gostava, né? Já morreu. Demais do filho dela, mas assim, para poder agradar o neto ali, até falar mal do filho, ela estava disposta. É interessante esse negócio de... essa afinidade, esse carinho, esse amor que o avô e a avó têm pelos netos, que eu não sei como é que é ainda, né? Algum dia eu espero ser, mas é estranho, chegou a falar mal do filho, para poder ficar bem com o neto ali, para aliviar a vida do neto ali, e ele morou lá 2 dias, 2 dias o pai dele deixou, esquentou a cabeça, depois foi lá e falou assim, volta lá que você sem vergonha, vamos tratar desse negócio aí, vamos buscar um remédio, aí levou na farmácia e o farmacêutico lá deu um troço para ele passar, mas sabe o que é? É difícil para a gente aceitar que alguém gosta mais da gente. Ou, quer dizer, gosta mais de alguém que não seja a gente. Se a gente tem aquela pessoa por uma certa capricho, referência, o patrão que tem um empregado que ele, de certa forma, dá mais atenção, valoriza mais, aceita melhor as desculpas dele que a minha. É difícil para mim, não é muito difícil. O que não é difícil é eu ficar chateado com ele, porque para nós é muito difícil aceitar que alguém goste mais de outro do que da gente mesmo. Os irmãos José passavam por essa situação e, como os sentimentos deles estavam em primeiro lugar, eles não tiveram nenhum receio de armar toda uma situação absurda. Simularam lá a morte dele, venderam ele para um outro pessoal, a gente já sabe da confusão, como é que foi, e foi parar na casa de outro. E aí voltamos os olhos para José de novo, e José está lá, de repente, parece que não tem desgraça tão grande que não possa crescer. Ele começa a trabalhar na casa do Potifar, está fazendo um serviço até bacana, mas de repente ele é acusado de estupro, e vai parar na cadeia, chega na cadeia, esquecem ele lá, pessoas que ele ajudou, não ficam de lembrar dele, não lembram, e ele passa ali pelo menos uns 10 anos na cadeia ali nessa situação, até que acontece dele ser chamado lá, e aí nós já sabemos, ele interpreta um sonho, vacas magras, vacas gordas, né? E tudo, e de repente José agora, capítulo 15, ele está no auge, digamos assim, da sua vida. Porém, a história de José não foi uma história de sucesso constante, pelo menos aos nossos olhos, não foi. Não foi uma história que tudo deu certo, passou no vestibular. Não, ele foi formado numa faculdade muito ruim, porque foi a faculdade das decepções. O que formou realmente o caráter de José não foi algo assim, tipo assim, foi crescendo, foi passando por estágios, sendo bem tratado. O que formou José e formou o caráter dele não foi uma família perfeita, rodando tudo redondo, funcionando tudo certinho, não. Mesmo com esse monte de tormento que aconteceu na sua vida, que a gente está citando apenas alguns, postura que José tomou diante disso tudo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Vamos agora ler Gênesis capítulo 50, verso 20. Vamos fazer isso? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Verso 20 de Gênesis capítulo 50. Olha só, acho maravilhoso considerarmos a história de José para tratar das nossas vidas mesmo. Porque eu acredito, eu não conheço ninguém, até hoje eu nunca encontrei ninguém que eu tivesse me aproximado, que de pertinho não tivesse mancha na sua história.
Tem gente que maqueia demais as coisas, e o que você vê, na verdade, é só uma pintura, uma aparência. Aliás, você quer ver o que é as pessoas ficarem diferentes? Eu estou com medo de falar isso aqui, porque pode parecer machista, e é, né? Mas já viu as mulheres em casamento? As mulheres arrumadas no casamento de alguém? Tem gente que a gente nem conhece. Você até descobre que é porque você vê, ela está vindo com o ciclano, então é a mulher dele, porque ele não é doido, ele não ia arrumar outra e vir aqui, né? Mas você olha bem e você fala assim, é ela mesmo? É fácil de entender isso, né? A maquiagem, a roupa, o ambiente. Às vezes faz pensar que é um outro ser que está ali na sua frente. Aliás, é isso que a gente faz a maior parte do tempo. Se maqueia, esconde, faz uma produção para não realmente tratar dos sentimentos da real situação que a gente está enfrentando. A gente precisa fazer isso. Aliás, estou batendo nessa tecla desde domingo. Nós precisamos considerar nossos sentimentos, colocá-los diante de Deus e perceber por que estamos agindo assim, que história nos trouxe até aqui, e a partir daí o que eu quero continuar carregando nessa mochila, o que eu não quero, o que eu preciso descartar. Porque eu não quero ficar repetindo algumas coisas, mas todos nós sofremos influência do meio que vivemos, sofremos influência da família da gente, principalmente, nós não conseguimos viver muito diferente do que a gente foi criado. Consegue sem tomar uma postura de fazer isso. Mas se ficar só assim, esperando as coisas acontecerem, se a gente não tomar uma postura verdadeira de colocar diante deles, olha, meu pai era um mentiroso, mas eu não quero falar mentira. A gente vai fazer que nem Abraão fez. Mentiu, o filho veio, mentiu também, o neto veio, mentiu também. Vai ficar repetindo a mesma coisa. Vamos ficar repetindo o mesmo roteiro da história da família da gente. A gente precisa olhar para isso com sinceridade e observar, talvez, igual a Jane precisava fazer, a Jane da história que eu contei, olhar para a sua história e falar assim, não, gente, eu estou reagindo assim, porque eu fiz isso, mas eu não é todo mundo que é igual, mas eu preciso me desvencilhar disso de alguma maneira. Ah, meu noivo não vai aparecer, mas não adianta eu parar o relógio, porque a vida está correndo em algum lugar. Pode parecer que para mim que não está, mas está também, porque eu também estou ficando mais velha, minha roupa já amarelou. Preciso mudar esses trapos aqui e fazer outra coisa da vida. Mas José é um baita de um exemplo para mim e para você, de gente que consegue administrar todas as tormentas da vida com uma visão diferente. E aí, eu quero propor para você 4 coisinhas para você lembrar aqui. Primeiro, a impressão que eu tenho olhando para a história de José, quando ele fala isso aqui para os irmãos que fizeram o que fizeram com ele, é que José tem um senso assim, de que Deus é grande, muito apurado. Deus é grande. Vocês até tentaram estragar minha vida. Vocês fizeram um esforço grande para acabar comigo, mas, está vendo? Deus transformou toda essa bagunça que vocês planejaram, toda essa maldade que vocês exercitaram contra mim, num negócio tão bom que está salvando, não só vocês, mas salvando um monte de gente. Está abençoando um monte de gente. E eu também estou aqui. Sabe o que é isso? É ter consciência prática de que Deus realmente é muito grande. Que as histórias que vivemos todo dia, com os detalhes alegres, que são aqueles que a gente vai lá e posta no Facebook, no Instagram, tanto quanto a parte ruim dessa história que a gente vive todo dia, que tem também coisas que não estão fotografadas no aparelho da gente, mas estão fotografadas na alma, porque a gente registrou aquilo e aquilo de alguma maneira vai fazer algum efeito bem devastador. Até essa parte, até essa situação, até esses caprichos ruins são parte de um plano grande que Deus tem para mim, em mim, primeiro, talvez através de mim. No caso de José, teve através de José também, mas principalmente nele. Só quem tem um senso da grandeza de Deus consegue realmente olhar para aqueles que fizeram mal absurdo para ele e falar assim, vocês não sabiam, mas vocês estavam todos trabalhando para Deus. Vocês acharam que estava trabalhando contra mim. E realmente foi muito ruim o que vocês fizeram comigo, mas vocês estavam a serviço de Deus que estava trabalhando em mim. Só quem tem uma consciência muito grande, apurada, de que Deus é maravilhoso, soberano de fato,
E aí que entra o fato de ser interessante a gente conhecer bem a doutrina bíblica sobre a soberania de Deus, porque quando não tiver resposta para as situações ruins que a gente vive, a gente pode parar e falar assim, mas eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor é grande. E que o Senhor não perdeu o controle das coisas. É mais ou menos como o salmista faz, né? Um dos salmos fala isso. Está todo mundo bagunçando com a minha vida, inclusive, o salmista dizendo, né? Até o cara que era meu amigo, comia comigo, a gente dividia a coxinha, tomava caldo de cana junto. Esse cara está me furando o olho. Contudo, eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor não perdeu o rumo de nada aqui. É assim que o salmista diz, certeza de que Deus é grande, e que nem todas as questões da vida vão ser respondidas. Porque tem aquele negócio, né? Deus tem um propósito em tudo. Verdade. Eu quero saber qual que é o propósito de Deus para tudo. Aí, meu amigo, lascou. Deus não revela tudo para a gente, não mostra, até porque a gente não aguenta. A gente não tem capacidade para poder entender, para caber em nós os propósitos de Deus. Não cabe na gente. Deus é maior que nós. Então, nós podemos, sim, olhar para as coisas que Deus faz e falar assim, obrigado, Senhor. Não estou entendendo nada, não. Está doendo, mas mesmo assim, eu sei que o Senhor não perdeu a mão aqui. Isso aqui está cumprindo, está do tempero que o Senhor tem que dar mesmo, porque o Senhor conduz a história toda. E se alguém perguntar por quê, você vai falar, não sei. Mas Deus não é bom, você não tinha que saber? Não tinha que saber. Porque não revela, não mostra tudo o que acontece, mas eu sei que Ele é grande. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, a gente precisa aprender com José a ser honesto quanto aos nossos sentimentos. Sabe o que é interessante nesse verso 20 aqui? É que ele não fala assim, vocês apenas trabalharam para o Senhor. Ele fala assim, vocês foram maus comigo. Vocês foram ruins comigo. Como é que está escrito aí? É verdade que vocês fizeram o quê? Planejaram aquela maldade contra mim. Quando ele fala aquela maldade, ele está se reportando a toda aquela trama toda que os irmãos fizeram. Ou seja, ele está dando nome para o negócio. Ele está se referindo a uma situação. Ele não está falando assim de forma superficial. Aliás, já fiz oração assim, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Que sinceridade tem nessa oração? Nenhuma. Senhor, me perdoa, porque eu sou egoísta. Hoje eu fui egoísta aqui, nessa situação aqui, ó. Senhor, me perdoa, porque essa atitude que eu tomei aqui é uma atitude que, da boca para fora não parece, mas na prática eu estou demonstrando que eu não confio no seu amor comigo, eu não estou acreditando que o Senhor está conduzindo a minha história. Foi isso que eu fiz. Tratar as coisas do jeito que tem que tratar. E José fala do que está acontecendo, ele fala, aquela maldade que vocês fizeram contra mim, Deus mudou o mal em bem. Mas ele está, sendo honesto com aquela situação, com aquela tristeza que ele viveu. Aliás, meus irmãos, é tão notório isso, que José viveu uma tristeza muito grande. Recua aí um pouquinho, algumas páginas da sua Bíblia, ou telas, né? Que não sei se você está olhando no celular. Gênesis 45, alguém leia, fazendo um favor, verso 2. Gênesis 45, verso 2. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou até o palácio do rei. Chorou baixinho, contido, e começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. Alguns vão chamar de catarse, outros vão falar que José deu piti. Alguns vão olhar para essa situação aí e lendo a história toda, que a gente só está pensando aqui um verso. É importante que você leia a história e vai falar assim, mas esse cara não tem postura de homem, não? O homem não chora. Não é assim que o Pablo disse, porque o homem não chora. Tem essa ideia de que não podemos demonstrar, podemos sim, meus irmãos, não podemos chorar. Aliás, nós precisamos chorar quando a coisa está estranha. A coisa mais esquisita que tem é que na hora que tem que chorar, a gente ri. E na hora que é para rir, choramos. Isso é um absurdo. Essa atitude nossa de querer ficar rindo quando é para chorar, apenas demonstra que a gente está forçando a vida para ser esquizofrênico. Porque se está doendo, tem que falar, está doendo. E Deus nos dá essa liberdade de expressar diante dele nossas emoções, nossos sentimentos. Aliás, nós precisamos aprender a fazer isso. Porque se não aprender a fazer isso, dói mais. Deixa eu te lembrar uma cena interessante. Quem já frequentou a cadeira de dentista, levanta a mão, fazendo um favor. Um troço interessante no dentista é que ele fala assim, olha, se estiver doendo, fala. Como é que fala com a boca reganhada lá? Eu que nem boca direito tenho, né? Eu estou fazendo um esforço danado para poder deixar um espaço para ele poder trabalhar.
E ele não se contenta, dentista é assim, pelo menos os que eu fui até hoje foram assim, né? Eles não se contentam em apenas fazer o serviço, eles ficam conversando com a gente e perguntando as coisas, não é mesmo? E não é, a gente fica assim, rosnando, né? Mas se acontecer uma dor, você vai ficar quietinho? Não, é natural que você faça algum movimento, balança a perna, pega no braço dele, cutuca, levanta a mão. Cada dentista cria ali, né, um jeito, e a gente também acaba se virando, porque quando dói, é natural que você faça. Ai, né? Se falar assim, ai, qual que é o problema? É interessante que é tão natural fazer isso, e até instintivo, mas às vezes não é assim que a gente faz na vida. Olhamos para uma situação dentro da igreja e fazemos questão de fingir que aquilo não está nos atingindo. Pessoas, nossos irmãos, a gente não se entrosa, não é assim mesmo, porque nós somos uma igreja, sei lá, o que nós somos. Porque nós somos capixaba, ou mineiro, no caso, sou mineiro. Então eu acho assim mesmo. Caramba, rapaz. Eu preciso ter coragem de falar com José, olha, vocês tentaram mal para mim, aquele mal que vocês tentaram fazer comigo, que eu chorei para caramba, lembra que eu chorei muito? Porque ele está se reportando aquilo. Que eu sofri demais, e que eu chorei tão alto que o troço não conseguiu ficar ali dentro da sala, eu corri para um canto, eu fui para aquela portinha ali, eu atravessei para o outro lado, mas eu estava chorando tão alto que os funcionários ouviram e conseguiram guardar com ele também. Ficaram assustados, e foram compartilhar aquilo que chegou lá no patrão. Pois é, aquilo que vocês tentaram fazer comigo, aquela maldade, que eu já dei nome lá atrás, que eu vivi, que eu tive coragem, eu fui honesto com elas, eu tratei delas, eu coloquei em cima da mesa. Deus usou aquilo. Nunca deixou de ser maldade, hein, gente? A providência de Deus. A providência de Deus é fazer isso mesmo, pegar os infernos que a gente vive no dia a dia e transformar em céu. Ou que a gente vive, ou que a gente faz os outros viver, né? É da providência de Deus pegar todos os desarranjos da gente, fazer aquilo se tornar uma coisa ainda útil, ainda boa para a gente, cooperar para o nosso crescimento quando nós o amamos de todo o nosso coração, porém, é sofrimento, é maldade. Nós vamos pegar uma situação, por exemplo, vamos inventar uma história aqui, né? Essa semana choveu para caramba aí, segunda e terça. Eu cheguei aqui e nós tínhamos uma piscina aqui na igreja. Eu não sabia que a gente tinha piscina aqui. Olha que legal, tinha uma piscina ali fora. Aí eu até perguntei para a Fátima, fiquei preocupado, se a água não vai entrar aqui no tempo? Ela falou, nunca entrou, não. Aí eu olhei lá para fora e não estava entendendo, porque a rua não estava encharcada assim. Aí a Fátima me explicou. Nossa irmã falou, não, é porque o valão está cheio e a água volta. É mesmo, é. Legal. Mas vamos imaginar que, estou inventando a história, hein? Então, vamos parar aqui, tá, irmão? Eram 4 coisas, vamos parar em 2, tá bom. Mas vamos imaginar que aquela água do valão que misturou com o valão, que da chuva, veio para cá, veio uma doença junto. E aí, um de nós foi ali, estava com a sandália aberta, pegou uma doença dali, e aquilo não foi uma coisa tão simples, você estava com a imunidade baixa. E aí, vamos imaginar que isso tudo te trouxe uma doença que desencadeou, a coisa foi, e aí morreu. Nós vamos dar graças a Deus pelo prefeito que não tomou conta, dos prefeitos, né, do atual e dos anteriores, que não fizeram nada para resolver essa questão aí, que eu nem sei se tem solução também não, tá, gente? Eu estou só ilustrando aqui. Graças a Deus, morreu, a irmã foi para o céu, né? Foi para o céu, encontrou com o Senhor. Vamos fazer uma placa, vamos agradecer a administração do município, porque, aliás, a gente devia mandar entupir mais valão aí, para entrar mais água nas casas de todo mundo, o pessoal se contaminar mais, porque morrendo vai encontrar com Deus. É claro que se ela morrer, ela vai encontrar com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Porém, nós não podemos falar que uma situação dessa, uma atitude dessa, é uma coisa boa. É uma maldade um trem desse. Afinal de contas, existe recurso para ser trabalhado para que isso seja mudado. Então, nós não estamos anulando, justificando o erro dos outros, só estamos dizendo que Deus transforma o mal em bem. E eu não preciso ficar com dó, com medo, com receio de ser honesto e de falar, Deus, ou fulano, você tentou, você fez um trem muito feio, mas Deus pegou aquilo ali, está usando aquilo para abençoar a minha história, a história de muita gente ainda. Amém, meus irmãos? Bem, vamos terminar. Eu quero lembrar que José do Egito, esse capítulo 50, verso 20, é só um resumo da postura dele. Teve
diante de uma experiência tão esquisita, teve disposição para reescrever a história dele ali com as pessoas. Ele foi um parceiro de Deus para poder abençoar a vida de um monte de gente. Ele, em vez de ficar assim no cantinho, chorando e falando assim, olha que injustiça que fizeram comigo, olha, era um filho tão querido, estava tão bem, tinha uma roupa bacana. Em vez de ficar se penalizando ou se vitimizando diante das pancadas que ele tomou na vida, ele tomou uma postura diferente e isso não foi suficiente nem para apagar a memória dele, nem para fazer dele um cara tão amargo que fala, também não vou ajudar mais ninguém. Quer saber? Parente é o dente e ainda morde na língua. Não, ele não usava desse ditado, não. Os irmãos dele o procuraram, precisavam de ajuda, ele ajudou, ele conseguiu falar assim, não, passou, vamos fazer isso aqui, vamos para frente, vamos dar seguimento na vida. Vocês foram maus, vocês foram ruins mesmo comigo, mas Deus transformou em bem, vamos seguir. Porque Deus está me dando a oportunidade de fazer coisas diferentes agora para frente, eu sou um parceiro dele nessa vida. Eu trabalho com Deus, é o que o José entendia. Porque é o que nós deveríamos entender também. Nós nem trabalhamos para Deus, mas nós trabalhamos com Deus, porque na verdade Deus está fazendo o que tem que fazer. Ele dá o privilégio de a gente poder estar junto e ver as coisas acontecendo. Ou da gente ficar aí rabugento com a vida, reclamando, chato, sofrendo, acumulando crises e mais crises, e lutando contra as emoções, porque a gente não trata, a gente não coloca o troço em cima assim, não conversa, não dá nome para o negócio. A gente fica chamando as coisas pelo nome errado, não temos coragem de colocar as coisas ali e falar assim, não, é isso aqui, ó, isso aqui, nessa situação aqui, que muito me afetou. E por isso, eu acredito que para nós é muito difícil, se a gente não aprender com José, a gente ser uma bênção mesmo. A gente vai ficar sempre achando que os outros têm que abençoar a gente, em vez de pensar que nós podemos ser um canal de bênção para os outros, a partir da maneira como nós enxergamos as experiências que nós vamos vivendo aqui. É engraçado que a gente vê isso, eu vejo isso constantemente. Cada ano que passa, eu descubro na igreja de Jesus, seja que eu estou pastoreando ou não, claro, não é a maioria das pessoas que estão na igreja, mas ainda existe muita gente que vive mal pra caramba. Tem um evangelho para poder transformar a vida dele, mas ele prefere viver das lembranças ruins e ficar mastigando um chiclete que já perdeu o gosto há muito tempo. Já perdeu o sabor há muito tempo e fica sempre remoendo aquilo, remoendo, não vira a página. Acha que pegar um verso da Bíblia e decorar vai ser suficiente. É porque Deus fez nova todas as coisas e pronto, resolveu. Não resolveu nada. Se você não colocar isso realmente, fala, Deus faz novo o quê? O que Ele está fazendo novo todas as coisas? Peraí, minha vida, né? Essa bagunça toda que já fizeram comigo, que eu fiz também nessa vida, e não tratar disso de forma honesta, fingir só que as coisas estão acontecendo, é viver uma vida de fantasia. Não é um Deus de ilusões, assim. Deus não é lunático, para ficar mantendo da gente essas alucinações. Não vou nem pensar nisso, você está resolvido. Mas Deus não fala que a gente tem que tratar assim? Tem gente que entrega tudo para Deus, menos o dízimo e a oferta, né? O resto tudo entrega, entrega para Deus. Mentira, não entrega para Deus nada. Você tem que tratar disso aí, seja honesto. Cresça. Pegue essas situações e desenvolva, seja uma mulher melhor, um homem melhor. Fica fingindo que não está acontecendo, não, porque você não engana ninguém. Aliás, pode até enganar alguns, mas você mesmo não consegue superar isso. Então, meus irmãos, o que eu queria que você fizesse nessa hora, com muito temor, é que você pedisse a Deus uma capacidade particular de examinar sua própria vida, sua própria história. Tem falado aqui repetidamente, nós não podemos viver da história dos outros, das experiências dos outros, e muito menos precisamos viver só das experiências que já passaram. Deus tem coisa nova para fazer na vida da gente, Deus nos surpreende. Aliás, prepare-se sempre para ser surpreendido por Deus. Quando a gente acha que não tem mais o que acontecer, o que fazer, Deus vai lá e arruma um jeito e faz o trem funcionar. Não sei como, é porque Deus é Deus, que Ele pode, que Ele é poderoso de fato. Aceite isso, sabe? Fique atento para que, aberto, a palavra melhor é fique aberto para Deus surpreender você. Busque mesmo milagres diante de Deus. Deus faz milagres, coisas diferentes. Vamos orar, meus irmãos.
Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque uma história como essa de José, tão rica, ainda fala tantas vezes ao meu coração e ao coração de cada um de nós aqui. Louvamos o teu nome. Pedimos ao Senhor que nos dê capacidade de ser sinceros. Nos ajuda, Senhor, a tirar a máscara da felicidade enquanto estamos tristes, da satisfação quando, na verdade, a gente não está feliz e não está satisfeito com o que está acontecendo. Deus, livra-nos, Senhor, de sermos artistas que ficam simulando uma vida que não é a verdadeira vida que a gente está levando. Porque nós queremos viver uma vida limpa, nítida, clara, honesta diante do Senhor. E não tem como isso acontecer se a gente não for honesto, primeiramente com o que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está enxergando. A gente precisa ser honesto e tratar disso diante de Ti, Pai. Porque certamente o Senhor é um Deus que faz tudo que nos acontece, tudo que está envolvido na nossa história, contribui para o nosso bem. Nós te pedimos, aumenta o nosso amor por Ti e aumenta a nossa capacidade de perceber isso, em nome de Jesus. Amém.